Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede AERP de Notícias o desembargador Sigurd Roberto Benson, que acaba de tomar posse como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É ele que vai estar à frente dos trabalhos da Justiça Eleitoral esse ano, quando todos nós vamos escolher aqueles que vão assumir as prefeituras e as câmaras municipais das 399 cidades paranaenses. Desembargador, seja aqui muito bem-vindo à Rede AERP. Obrigado pelo convite para poder dar alguns esclarecimentos, sobre a Justiça Eleitoral do Estado do Paraná. Tá certo. Desembargador, ao assumir o cargo, o senhor já teve que tomar algumas decisões sobre um assunto que tem gerado expectativas aí no cenário político paranaense, sobre o julgamento que pode ou não cassar o senador Sérgio Moro. A data continua suspensa ou a gente já tem alguma novidade? O julgamento do Sérgio Moro, que pode implicar a cassação de mandato, conforme a exigência do Código Eleitoral, uma decisão que tem que ser tomada pelos 7 integrantes da Corte. E nós temos um integrante faltando, que é da classe dos advogados. Então, como é que funciona? O Tribunal de Justiça do Paraná, através dos seus 130 desembargadores, escolheu 3 nomes daqueles que se candidataram a essa vaga. E é uma lista tríplice, que se chama, que é encaminhada ao senhor presidente da República. Primeiro tem que ir para o Tribunal Superior Eleitoral para eventual impugnação dos nomes, é homologado. Já houve essa homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral e foi encaminhada para o senhor presidente da República, que vai caber a escolha. Então, como eu já me pronunciei, só é possível agendar o dia do julgamento desde que haja essa escolha. E pelo nosso regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, é necessário que ele tome posse perante a Corte. Sempre as posses de membros do Tribunal Regional Eleitoral são bastante concorridas. Presença da comunidade jurídica, classe dos advogados, vem a Ordem dos Advogados do Brasil, vem diversos institutos. Então nós dependemos dessa indicação do senhor presidente da República e da posse. Depois que houver a indicação e a posse, é que será agendado o dia para o julgamento. Então ainda continuamos aguardando, certo? Sim, aguardando ainda. Certo. Na coletiva de imprensa durante a posse administrativa, a gente percebeu que alguma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral para as eleições desse ano, sem dúvida, são as notícias falsas e agora mais especificamente as chamadas deepfakes. Como é que o tribunal está se preparando para enfrentar essa nova onda tecnológica que pode atrapalhar o processo eleitoral? A gente já está vendo isso acontecer no cenário político paranaense? Como é que está acontecendo isso? Nós temos um instrumento, por exemplo, que é a Gralha Confere, onde é feita a checagem da fake news. É crime, crime eleitoral, deepfake, a disseminação de notícias falsas. Isso é encaminhado para o Ministério Público Eleitoral para tomar as providências. Nós estamos fazendo, e o Tribunal Regional Eleitoral está se preparando para isso, para levar o conhecimento da comunidade, entrevistas, conscientização do cidadão, da cidadã paranaense. Nós firmaremos um convênio com a Universidade Federal do Paraná, no qual professores e membros do Tribunal Regional Eleitoral, nossos funcionários, nosso corpo técnico, para essa conscientização à sociedade, do fake news, da deepfake, que você se referiu, colocar lá a imagem e a voz, que é igual a pessoa, mas na verdade não é a pessoa que está fazendo. Então temos também a Polícia Federal, já mantivemos contato com o superintendente da Polícia Federal, faremos cursos aos juízes e aos promotores para haver essa conscientização e já podemos agir de maneira imediata para coibir esse tipo de abusos, crime eleitoral. Até para conseguir identificar, às vezes vai ter dificuldade, então vai precisar toda uma assessoria técnica aí também junto. Todo um aparato, já estamos aí nos mobilizando para formar todo esse aparato para enfrentar isso. Certo. E já que a gente está aqui nessa rede que representa as emissoras de rádio e TV do Paraná, queria saber o que o senhor pensa da importância dessa colaboração junto às emissoras para ajudar no combate aí às notícias falsas. Acho que é imprescindível, porque se você pensar no fake news, qual que é o maior agente contra o fake news? É a imprensa, A imprensa, ela tem esse serviço já de divulgação, contra o fake news e esse combate contra o fake news.
Então, a importância da imprensa no combate à fake news, na divulgação das datas do calendário eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, da questão, por exemplo, da violência política contra a mulher, que é uma questão que preocupa o TRE. Então, aí é fundamental, né, o apoio, né, a participação da imprensa em favor da justiça eleitoral, que é em favor do cidadão e da cidadã paranaense. Certo. E como que o senhor pretende trabalhar essa parceria? Vai estar sempre aberto para receber a imprensa? Pretende abrir novos canais, chamar mais o pessoal para participar? Qual que é a ideia? A ideia é sempre colocarmos à disposição da imprensa. Nós temos equipes, né, por exemplo, da questão de fake news, a questão de crimes, fraudes aí na internet. Nós temos o nosso departamento de informação, nós temos pessoas preparadas para isso, que podem, junto com um professor da Universidade Federal do Paraná, um especialista no tema, esclarecer, né, as pessoas como combater isso. Então, é uma abertura, né, para toda a sociedade que a imprensa, né, possibilita, né? Isso é fundamental para o cidadão e a cidadã. Bacana. Então, a ideia é ter porta-vozes para esses assuntos, que vão estar sempre disponíveis para atender a imprensa. Porta-vozes, por exemplo, a violência política contra a mulher, nós temos que ter uma mulher, né, evidentemente, para poder enfrentar esse tema. Então, nós temos mulheres, né, membros da corte, que vão, junto com uma professora, por exemplo, da Universidade Federal do Paraná, estão à disposição para esclarecer, para fazer um debate a respeito do tema, né. Certo. O senhor já mencionou a questão da violência política, então queria que o senhor detalhasse melhor como é que pretende trabalhar. Eu sei que esse é um dos eixos, né, do seu trabalho, assumindo agora aí à frente do Tribunal Regional Eleitoral. Como pretende fazer esse combate? Nos combates nós temos a Ouvidoria da Mulher, que é a primeira ouvidora da mulher, é a desembargadora Cláudia Cristófani, que ela foi agora nomeada dia 1º de fevereiro como a primeira ouvidora da mulher. E cabe à Ouvidoria da Mulher esse primeiro canal de denúncia da violência política contra a mulher. Então, havendo essa denúncia, vai ser encaminhado para o Ministério Público do local onde aconteceu isso, que é um crime, né? Violência política contra a mulher é um crime, para ser investigado e haver uma denúncia criminal e todos os trâmites de um processo normal. Vamos explicar então para o ouvinte que está acompanhando a gente o que seria essa violência política contra a mulher. Será que ele entende isso, que funciona, que infelizmente, né, se repete a cada pleito eleitoral? Vamos explicar para ele o que é isso exatamente. Essa violência política contra a mulher tem direito a participar na vida política partidária. Existem cotas, né, para a participação da mulher. Deve ser não respeitar isso, causar um embaraço para a mulher. Na campanha dela, menosprezar a situação da mulher, colocá-la numa situação de inferioridade em relação ao homem, não dar o espaço de fala para a mulher. Então, esse é um conceito amplo de violência política contra a mulher. Você não dar o espaço, né, de vida, é você desrespeitar aquela igualdade, né, que tem a igualdade em homens e mulheres. Seria em base isso, né? Certo. São como a gente chama popularmente das candidaturas falsas, né? Elas não são candidatas reais, estão ali apenas para preencher, né, a cota dos partidos, enfim, e os partidos tirarem algum proveito em relação a isso, né? Esse é um aspecto, mas é bem mais amplo, né? Até na participação política mesmo da mulher, ela é o espaço de fala, sem menosprezar a mulher, é bem amplo, né? Então podem ser feitas denúncias para essa ouvidoria, então? Denúncias para a ouvidoria da mulher. Ok. Outro eixo de trabalho, a gente sabe que é a questão da acessibilidade, né? Que vai fazer um trabalho bem forte em relação a isso. O senhor também disse na sua posse que as pessoas têm o direito a votar e ser votados, né? E como que a gente vai atuar, então, em relação a isso? Em relação às pessoas com deficiência, o principal agora no momento é pessoas com deficiência se cadastrarem, né? Tem que se cadastrar para ser eleitor. Há um número baixo de pessoas com deficiência em relação aos eleitores. Por exemplo, pessoas com síndrome de Down, né, autista, eles podem e devem, né, ser eleitores, então eles têm que se cadastrar. E, além disso, o Tribunal Regional Eleitoral já desenvolveu, no ano passado, encontros com pessoas com deficiência para ver uma forma de impulsionar a candidatura deles. Por exemplo, nós fizemos no Tribunal Regional Eleitoral um encontro, um exemplo aqui, ouvindo a reclamação das pessoas com deficiência enquanto candidato. Um exemplo, uma pessoa cega com deficiência visual nos falou lá que, na hora de tirar foto para divulgar a imagem dele,
por exemplo, o funcionário do partido ele tem que alertar, né, a pessoa cega que, ó, vou tirar a foto para ele saber a posição da câmera e saber como é que ele vai se portar. Então, se você não tomar mais esse cuidado, que é um cuidado básico, você vai ter uma foto, uma imagem, ele totalmente ali fora de foco. Então, já prejudica a candidatura dele. Então, é uma questão para ser debatida também junto com os partidos políticos. O Tribunal Regional Eleitoral já começou isso no ano passado e vai se continuar isso. Então, a participação política, porque você fala em política tanto na capacidade ativa, como a gente fala em direito, né, e com a capacidade passiva, de votar e ser votado. E tem também uma questão importante que nós queremos fazer, é fazer com que a pessoa com deficiência possa participar no dia da eleição como mesário, participando ali, né, da colheita do voto. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down ir lá, estar à frente ali. Então é uma bandeira nossa, né, é um projeto que nós estamos desenvolvendo junto com as entidades, né, as pessoas com deficiência. Nós temos 2 embaixadores, né, já nomeados no dia 2 de fevereiro, que é Pietra, que é uma jovem com síndrome de Down, que ela já participou como mesária na eleição passada, e ela vai servir, né, ela vai fazer uma campanha para incentivar outras pessoas que têm o síndrome de Down, autismo, para participar da eleição. Nós temos outro embaixador, que é o Roberto, que é um advogado, que ele é cego, deficiente visual. Então ele também vai nos ajudar nessa questão, né, de fazer com que as pessoas com deficiência tenham realmente uma participação ativa no processo eleitoral. Bacana. E também vai ter um apoio do Tribunal Regional do Trabalho, né, da 9ª região, que já temos lá um desembargador, que é o Ricardo Fonseca, que é o primeiro juiz cego do Brasil. Como é que vai funcionar essa parceria com o Tribunal Regional do Trabalho? O desembargador Ricardo, ele é o primeiro magistrado do Brasil, né, cego. Ele é uma referência, inclusive ele participou da convenção da ONU das pessoas com deficiência. Ele é uma referência no Brasil todo. E é uma referência para nós aqui no Paraná. Então ele vai se incorporar, né, no nosso intuito, né, a experiência, né, a vivência dele. Ele vai ser um coordenador junto conosco aí nessa questão. Até para identificar, né, como vai atuar essa campanha. Exatamente, para dar o delineamento aí junto com as pessoas com deficiência, como conduzir da melhor maneira possível. Bacana. Desembargador, durante a posse também o senhor comentou que pretende aumentar o número, né, de eleitores no Paraná, o cadastro, né, principalmente no interior do estado. Como que pretende fazer esse trabalho, então? Nós pretendemos aumentar, fazer com que o jovem, né, 16 até 18 anos, que é voluntário, né, e não é obrigatório ele ser eleitor, que ele se incorpore, né, à cidadania, então venha votar. Já temos um serviço e vamos aprofundar para ir procurar o eleitor, por exemplo, vamos em aldeias indígenas, para irmos atrás lá do índio, ver se já está cadastrado. Então, cadastrar o maior número possível de eleitores. Naqueles locais de mais difícil acesso, porque tem a justiça eleitoral lá onde tem fórum, que é a sede da comarca que nós chamamos. Às vezes tem algum município que fica um pouco distante. Então, nós vamos fazer também um trabalho nas câmaras dos vereadores, desses locais que têm um acesso mais difícil, para chamar o eleitor, vamos levar a nossa equipe da justiça eleitoral para cadastrar, ver a situação eleitoral daquele eleitor, para fazer com que ele se incorpore ao cadastro eleitoral, porque a cidadania começa ali, né, no cadastro eleitoral. Certo. Idosos também vão fazer uma campanha para a população que também não tem mais obrigatoriedade de voto. O idoso é uma questão fundamental, né, porque o idoso, ele votando, ele serve de exemplo para toda a sociedade, para a família. E se o idoso, agora ele não vota, ele começa a se auto-excluir. Daqui a pouco até eu brinco, né? Daqui a pouco ele não participa da eleição, daqui a pouco a família faz um aniversário, não convida o vovô, daqui a pouco o vovô é um empresário, já não vão chamar ele para participar ali da vida da sociedade, então acho que ele não pode se excluir, né? Então o idoso ele deve votar, vamos também cuidar aqui dos nossos idosos, né? E uma das novidades desse ano no Paraná é que vai ter o aumento do número de cidades com o segundo turno, né? Então, já temos Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, e a novidade do ano, então, são São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. Como é que o TRE, então, está se preparando para atender esses 2 novos municípios? Também estamos nos preparando, né, já, para incorporar esses 2 novos municípios que poderão eventualmente ter o segundo turno. Estamos toda a estrutura já praticamente montada e vai ser atendido como os outros municípios, sem problema nenhum. Tá certo.
E também o senhor é natural de Curitiba, né? Ingressou aí na magistratura atuando no interior do Paraná, passou por Venceslau Braz, Nova Londrina, Toledo, depois aqui também na capital. Queria que o senhor falasse um pouquinho quem é o desembargador, como é que ele conhece a realidade do povo paranaense, até para poder atuar nesse pleito, né, que é cheio de diferenças regionais, enfim, cada cidade tem suas particularidades, né, e são disputas bem acirradas, né, as eleições municipais, a gente sabe, principalmente aí no interior. Queria que o senhor fizesse um comentário até para a gente conhecer um pouquinho o seu pensamento sobre a justiça eleitoral. Eu tenho uma grande alegria de poder ter assumido a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, porque eu gosto muito de eleição. Eu presidi muitas eleições. Quando eu assumi em 1989, foi a primeira eleições diretas de muitos anos, né? Então, eu já ingressei na carreira de 1989 e já ajudei naquela eleição, que foi em Venceslau Braz. E daí participei de diversas eleições, todos esses municípios que você se referiu, em Curitiba, fui juiz substituto da corte. Então, eu tenho, assim, essa paixão por eleição. E particularmente a eleição municipal, que eu digo que é a eleição, digamos assim, mais bonita que existe, porque é aquela envolve a comunidade mesmo, né? O prefeito, o vereador, no dia a dia. E eu tenho um conhecimento, digamos assim, uma vivência do que é interior, por ser casado com a minha esposa de uma cidade pequena. Então a gente acompanha ali o que é a política numa cidade pequena. Então é um aprendizado, né? A gente tem essa experiência de ter presidido várias eleições em diversos locais. Eu fui até designado muito tempo atrás também para ajudar numa eleição em Matelândia. Então eu tenho essa experiência aqui de fazer eleição. Eu tenho, digamos assim, né? De ter podido participar de várias eleições, presidir várias eleições. Isso acho que me qualifica, né? Para poder estar à frente do processo eleitoral. As eleições municipais são aquelas que realmente mexem com a vida do cidadão? Mexem, né? Porque são aquelas paixões, né, políticas ali, o dia a dia do cidadão, são parentes, às vezes, que podem entrar em polos políticos diversos, né? E é um dia a dia do cidadão. E essa eleição municipal, ela vai refletir na eleição para governador, para deputado estadual e até para a presidência da República, como a gente está acompanhando aí toda a movimentação no Brasil todo já, né? Já começou, né, a questão da política. Tá certo. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar também algumas orientações em relação ao calendário eleitoral, né? A gente já tem algumas datas de atenção que podemos ter aí, tanto para os eleitores quanto para os candidatos nesse momento. Tem alguma data que o senhor gostaria de chamar atenção? Eu gostaria de chamar a data de maio, 8 de maio, que encerra o nosso cadastro eleitoral. Então, o cadastro eleitoral que faz com que a pessoa se torne eleitor. Então, é importante, né, que todos tenhamos a atenção, né? Vamos fazer o nosso cadastro, vamos ver como é que está o nosso cadastro eleitoral para podermos participar da eleição. Esse é o nosso primeiro calendário, né? Inclusive, quem tem pendência de título também tem essa mesma data para fazer a regularização do título, né? A regularização também, da mesma maneira. E essa data, então, é muito importante. É a primeira data, grande data que nós temos, né? O calendário são todos, né? O processo eleitoral são datas. Essa é a nossa primeira data, né, de importância. Certo, então assim, até maio é justamente esse período que o TRE vai estar trabalhando nesse esforço de chamar, né, novos eleitores, né, para fazer o cadastramento, em relação também à parte de deficiência, então vai ser um período, esses primeiros meses, de bastante trabalho do TRE. Vai ser bastante intenso, né, para atender esse calendário eleitoral. Tá certo. Para a gente encerrar, então, desembargador, eu queria que o senhor deixasse um recado, tanto para o eleitor, né, quanto para as emissoras de rádio e TV que estão nos ouvindo, sobre o que o senhor espera do pleito eleitoral, então, para 2024 e do seu trabalho à frente aí do tribunal. Nós esperamos contar, como sempre, né, com a colaboração do cidadão, da cidadã. O paranense é um povo democrático. Eu disse até na posse, e foi lembrado pela presidente do OAB, que a campanha das diretas, né, diretas já, começou, na verdade, com a boca maldita em Curitiba, né? Depois que teve aquele famoso comício em São Paulo, mas começou aqui no Paraná e Curitiba. Nós somos um povo democrático, né? Então, a convocação que eu faço é que todo eleitor, toda eleitora, né, participe, né, do processo eleitoral. Tenho certeza que vai ser uma eleição de paz, né? Isso que nós queremos, né? Que todos possam expor com segurança, né, as suas ideias políticas, a mulher, a pessoa com deficiência, sem violência, e contar com a participação de todos. E para isso é de fundamental importância a imprensa, né? A imprensa paranaense, como sempre,
tem colaborado, né, com o Tribunal Regional Eleitoral, e nós temos a certeza absoluta dessa parceria com a imprensa paranaense. Tá ótimo, desembargador. Muito obrigada pela participação. Sempre bem-vindo aqui à Rede EP. Tomara que a gente consiga ter mais uma conversa, né, até a chegada aí do nosso dia 6 de outubro, né, que está marcada as eleições do primeiro turno. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.